Antes de começarmos, só fica um pouquinho com você mesmo. Se for possível, ajuste o corpo até encontrar uma posição realmente confortável. Talvez você queira se deitar melhor, ajeitar o travesseiro, puxar o cobertor até uma altura gostosa. Talvez prefira ficar meio de lado ou de barriga para cima com os braços soltos. Do jeito que o seu corpo disser, assim está bom. Quando estiver acomodado, vamos respirar juntos, bem devagar. Inspire pelo nariz. Sinta o ar entrando, preenchendo o peito, descendo até a barriga. Segura um pouquinho e solte pela boca, como um suspiro bem longo, deixando o cansaço sair junto. Mais uma vez. Inspira, sem pressa. Segura só um instante e solta devagar, permitindo que os ombros relaxem, que o rosto amoleça, que os pensamentos fiquem um pouco mais distantes. Mais uma vez. Inspira, segura e solta, como se estivesse apagando as luzes do dia dentro da cabeça. Se quiser, pode continuar respirando assim, naturalmente, sem esforço, só com um pouco mais de gentileza com você. E antes da viagem começar, eu te peço com muito carinho, se essas histórias ajudarem você a relaxar, a acalmar a mente, a adormecer com mais tranquilidade, deixe o seu like, ative as notificações e se inscreva no canal. Assim, o trem dos sonhos continua voltando para te buscar, noite após noite, com novas viagens para embalar o seu sono. Agora, deixa o mundo lá fora um pouquinho de lado. Por alguns minutos ele não precisa de você. Este momento é só seu. Imagine que, atrás das suas pálpebras fechadas ou em algum ponto tranquilo do seu olhar, começa a aparecer um brilho azul profundo. No começo é só um pontinho, pequenino, distante. Esse ponto vai crescendo devagar, como se fosse uma estrela se aproximando. Ele se alonga, se estica, e você percebe que não é só um ponto de luz. É um trilho brilhando no meio da escuridão. Você sente um vento leve tocar a pele. Não é um vento frio demais, nem quente demais. É um ar de noite calma, com um cheiro suave de terra molhada, nuvem e alguma coisa doce, quase como chá. Quando olha ao redor, você percebe que não está mais apenas no seu quarto. Está em uma pequena estação silenciosa, suspensa em algum lugar entre o céu e o nada. O chão parece metade madeira, metade nuvem. As tábuas têm um brilho discreto, como se tivessem guardado luz de muitos amanheceres, e entre uma tábua e outra há fendas de neblina macia, como se a plataforma estivesse pousando sobre um mar de bruma. Lanternas pendem de arcos delicados. Elas não são fortes nem ofuscantes, respiram em luz dourada, aumentando e diminuindo, como se tivessem um coração próprio, batendo devagarinho. Lá em cima, o céu não é exatamente o céu. É como se alguém tivesse pendurado o mundo ao contrário no alto. Casas, ruas, árvores, postes de luz, tudo lá em cima, de cabeça para baixo, flutuando como se a gravidade tivesse se confundido. As janelas das casas invertidas piscam, acendendo e apagando, como se fossem estrelas urbanas querendo conversar. E ali, bem na sua frente, repousa um trem. Um trem diferente de qualquer um que você já viu. Vagões alongados em azul escuro e prata, janelas grandes com luz suave por dentro, como se alguém tivesse enchido cada vagão com vagalumes adormecidos. Na lateral, uma plaquinha de luz vai se formando, como fumaça luminosa escrevendo devagar no ar. As letras se desenham, macias, até você conseguir ler O Mundo Invertido dos Sonhos. Só de ver o nome, você sente um arrepio bom. Não é medo. É aquela sensação de entrar num lugar desconhecido, mas que, de alguma forma, parece feito para você. As portas do trem se abrem com um leve suspiro. Não é barulho de metal, não é estrondo. É mais como se o próprio trem respirasse fundo, abrindo o peito para te receber. Você dá um passo em direção a ele. Cada passada na plataforma é macia, quase muda, como se estivesse andando sobre algodão firme. Não há pressa, não há fila, não há ninguém empurrando. Parece que essa estação existe só por sua causa, só nesta noite, só para esta viagem. Ao entrar no vagão, a primeira coisa que você percebe é a luz. Ela vem do teto em fios finos que descem como raízes luminosas, pendendo ao contrário.
lembrando um pouco aquelas luzes que piscam quando algo misterioso quer se comunicar. Mas aqui, elas piscam em paz, como se dissessem: chegou a hora de descansar. As poltronas são largas, fundas, revestidas de um tecido aveludado azul escuro com reflexos violeta. Você escolhe uma, quase sem pensar, como se ela tivesse sido escolhida para você antes mesmo de chegar. Quando se senta, a poltrona se ajusta ao seu corpo. O encosto abraça as costas, o assento recebe o peso com carinho, o apoio acolhe a cabeça sem esforço. É como ser ninado pelos braços de um lugar. Do lado de fora, pelas janelas, o céu invertido segue firme lá em cima, com casas penduradas e ruas suspensas. As luzes piscam devagar, em tempos diferentes, formando desenhos que você não entende com a mente, mas sente com o peito. Uma voz surge suave, como se estivesse sentada na poltrona ao lado, falando só com você. Bem-vindo ao trem dos sonhos. Hoje vamos viajar pelo mundo invertido dos sonhos. Um lugar onde o alto e o baixo se trocam, onde a luz e a sombra brincam juntas, onde os medos perdem as pontas e ganham bordas macias. Você não precisa fazer nada, é só respirar e deixar que eu te leve. O trem vibra levemente, como se estivesse espreguiçando. As luzes do teto piscam em sequência lenta e o vagão começa a se mover. Você sente o balanço suave, como quem é embalado numa rede. Não há trancos, não há solavancos. A sensação é de que o trem desliza, quase flutuando sobre os trilhos de luz. A estação fica para trás, sumindo aos poucos na névoa. O céu invertido parece se aproximar. As casas de cabeça para baixo, lá em cima, descem um pouco, como se viessem espiar o trem passando. As ruas suspensas cintilam com pontos de luz, como se carros invisíveis andassem para frente e para trás, em silêncio total. Você percebe que não há barulho de motores, nem de vozes, nem de cidade acordada. É como se o mundo invertido fosse a parte silenciosa de todos os lugares barulhentos. O trem segue avançando e, de repente, o céu de cima e o céu de baixo se aproximam mais. Por um instante, você sente que está no meio de dois mundos espelhados. Um mundo normal, lá embaixo, silencioso e escuro, e o mundo invertido, lá em cima, com as casas brilhando, janelas piscando, postes de luz voltados para baixo. As luzes começam a se organizar em pequenos grupos, piscando juntas. Ao observar, você percebe que, enquanto elas piscam, o seu corpo relaxa um pouco mais. Como se a cada piscada, algo em você fosse desligado com cuidado. Um músculo tenso, uma preocupação, um pensamento insistente. Você sente sua respiração encaixar no balanço do trem. O peito sobe e desce no mesmo ritmo suave em que o vagão balança. A voz volta a falar, mansa. Agora você está atravessando a cidade suspensa dos ecos. Aqui, tudo o que foi dito, pensado ou sentido ganha uma distância segura. Você pode ouvir se quiser, mas não precisa responder a nada. Do lado de fora, lá em cima, você vê ruas inteiras no teto do mundo. Postes de luz apontados na sua direção. Casas com portas voltadas para baixo. Varandas com vasos que flutuam sem cair. Por entre essas ruas, pequenas figuras de luz caminham devagar, como pessoas indo e voltando em um tempo muito mais lento que o seu. Os ecos começam a aparecer, não como gritos, não como lembranças dolorosas. São frases soltas, distantes, como se alguém falasse em um outro cômodo da casa. Vai ficar tudo bem. Eu não consigo. Eu sinto tanto a sua falta. Eu estou aqui. Essas frases vêm carregadas de histórias, mas o trem não deixa que elas te esmaguem. Elas surgem como se viessem atravessando nuvens de algodão. Perdem o peso, perdem o volume, ficam apenas como sons macios. Você pode imaginar que as palavras que te machucam perdem as pontas aqui. Elas são enroladas em algodão luminoso, amarradas com laços de calma e colocadas em prateleiras bem altas, onde já não te acertam mais. Enquanto o trem percorre as ruas suspensas da cidade dos ecos, você observa uma praça lá no alto, de cabeça para baixo. No centro dela, há um grande relógio invertido, com ponteiros girando ao contrário. Ao olhar para aquele relógio estranho,
A sensação é estranhamente boa. Por alguns instantes você não sabe que horas são, não sabe se está cedo, se está tarde, se devia ter feito algo a mais ou algo a menos. E isso é um alívio. Ali, o tempo não manda em você. O relógio gira ao contrário só para te lembrar que nesta viagem você não está atrasado para nada. Você respira fundo. Talvez nem se dê conta de que respirou, mas o corpo sente o ar entrando, saindo, reduzindo o ritmo, como se adormecesse em pé. A cidade suspensa dos ecos vai ficando para trás, como um conjunto de luzes distantes que se apagam aos poucos. À frente, uma nova paisagem se abre. Entre o céu de cima e o céu de baixo, flutua uma ilha. Ela parece um pequeno jardim pendurado no espaço, preso por raízes de luz que se estendem em todas as direções. É o jardim das coisas esquecidas. Algumas árvores crescem para baixo, com galhos descendo como cortinas de folhas. De cada galho pendem pequenas esferas luminosas, como lanternas redondas. Cada esfera guarda uma lembrança boa que sua mente já deixou cair para o fundo, mas que o seu coração ainda conserva. O trem passa devagar ao lado do jardim. Você vê dentro de uma esfera um momento de risada, sem saber bem com quem ou quando. Em outra, um dia de chuva visto pela janela, com coberta e cheiro de comida. Em outra, talvez, só uma sensação de paz em algum lugar que você um dia chamou de casa. Você não precisa puxar essas memórias à força, só sente que elas existem, guardadas ali, brilhando em silêncio por você. Algumas pétalas de luz se desprendem das árvores e voam na direção do vagão. Elas passam pelo vidro como se nada fosse barreira e pousam sobre você. Você não vê com os olhos, mas sente um pequeno calor manso no peito, nas mãos, no rosto. É como se o jardim estivesse dizendo: você não é só o que te dói. Você também é feito de tudo isso que um dia te fez bem, mesmo que você não lembre. O trem continua. O jardim diminui ao longe, virando um ponto fofo de luz flutuando no nada. Mais à frente, surge uma ponte transparente atravessando todo o espaço, ligando o céu de cima ao céu de baixo. A ponte das coisas que podiam ter sido. Você vê, na superfície da ponte, reflexos sem forma definida. Caminhos que quase foram, escolhas que quase aconteceram, vidas que você poderia ter vivido. Na vida acordada, isso às vezes dói. Aqui, não. As imagens vêm como manchas de luz que aparecem, se mexem um pouco e desaparecem, como nuvens. Nada fica agarrado em você. Nenhum "e se" te prende. Os trens dos caminhos não escolhidos passam ao longe, cada um na sua linha, e você está tranquilo dentro do seu. O trem dos sonhos atravessa essa ponte flutuante sem pressa. Cada metro percorrido parece esvaziar um pouco a sensação de arrependimento, como se alguém estivesse desenlaçando nós apertados dentro do coração. Lá na frente, os reflexos da ponte se desmancham e o trem entra em uma região mais escura, mas incrivelmente mansa. É como se a noite tivesse finalmente decidido se deitar junto com você. Ao redor, um conjunto de grandes lagos suspensos aparece. Eles são espelhos de água parada, refletindo o mundo invertido e um pouco de você. Quando olha, percebe uma forma que te representa, mas sem dureza, sem crítica. A água troca as lentes pesadas por uma visão cheia de gentileza. Tudo o que você é, as partes que gosta e as que não gosta, aparece ali como desenho suave, feito com pincel molhado, pronto para se misturar, se reinventar, se perdoar. E enquanto observa esse reflexo líquido de si mesmo, o trem balança, sua respiração acompanha, e algo por dentro parece finalmente aceitar. Eu posso descansar. A partir daqui, as imagens começam a se misturar com os seus próprios sonhos. O trem dos sonhos continua seguindo pelo mundo invertido, atravessando cintos de emoções se organizando, casas de quietude onde pensamentos agitados são colocados para dormir, galerias de sonhos que ainda estão por vir. Mas você já não precisa acompanhar cada detalhe. Pode deixar que tudo aconteça em segundo plano, enquanto o sono te puxa com carinho para dentro. Se ainda existir uma parte de você
tentando ficar acordada para controlar a viagem, você pode dizer bem baixinho, dentro da mente: "Tá tudo bem, eu posso soltar. O trem sabe o caminho." E, com essa certeza mansa, o balanço do vagão combina com sua respiração. O corpo pesa gostoso, os pensamentos ficam distantes, e o mundo invertido dos sonhos continua trabalhando em silêncio por você. O trem dos sonhos continua avançando pelo mundo invertido dos sonhos. Você segue na mesma poltrona macia, afundado no tecido aveludado azul escuro, como se estivesse repousando dentro de uma nuvem silenciosa. Lá fora, algo mudou. Durante um tempo, o céu de cima e o céu de baixo foram só sombras suaves, nuvens e reflexos. Mas agora começam a surgir fios. Fios de luz, como aqueles fios de pisca-pisca antigos estendidos no ar. Eles não estão presos em paredes, nem em casas. Eles se cruzam entre o céu e o chão, formando uma teia luminosa ao redor do trem. Algumas lâmpadas são bem pequenas, outras um pouco maiores, e de repente elas começam a piscar. Mas não é um piscar nervoso, assustador. É um piscar compassado, quase musical. Uma sequência lenta, como se o próprio mundo estivesse conversando com você através da luz. Você repara que algumas lâmpadas piscam em fila, desenhando algo parecido com letras, como se o ar ao redor do trem fosse uma parede invisível, onde frases silenciosas aparecem e desaparecem. Não há barulho de interferência, não há sustos. Só o brilho calmo de luzes piscando no escuro, como numa versão muito tranquila daquela ideia de mensagens vindas do outro lado. Só que aqui, o outro lado é o lado do descanso, da cura, do cuidado. A voz mansa aparece de novo, como se estivesse traduzindo o que as luzes querem dizer. Essas lâmpadas não trazem avisos sombrios. Elas são pequenos pedaços de você mesmo mandando mensagens para o seu coração. Respira. Você está seguro. Você pode descansar agora. Você não está sozinho. O trem dos sonhos passa por corredores de fios luminosos, como se estivesse atravessando um enorme teto de Natal flutuando no meio do nada. Cada piscada de luz parece sincronizar alguma parte do seu corpo. Um fileira pisca, e os ombros relaxam um pouco mais. Outra fileira pisca, e a barriga solta uma tensão que estava escondida. Mais uma fileira pisca, e o rosto amolece, como se estivesse desaprendendo a expressão de preocupação. Você percebe que, em alguns pontos, as lâmpadas piscam em sequência, quase como se estivessem soletrando algo só para você. Talvez, no fundo da sua mente, você ouça a mensagem sem precisar de palavras claras. Calma, você fez o melhor que podia hoje. Agora é hora de dormir. O balanço do trem vai combinando com esse piscar de luzes. A cada piscada, o vagão embala de um lado para o outro bem devagar. É como se você estivesse numa realidade onde aquele clima de mundo invertido sombrio foi transformado em uma versão de colo, de aconchego, de proteção. As luzes piscam mais uma vez, em ondas abraçando o trem inteiro, e pouco a pouco vão ficando mais espaçadas, mais lentas, até que a malha de fios luminosos começa a se afastar. À frente, o céu duplo volta a aparecer, mas agora você nota pequenas partículas de luz flutuando no ar. Elas lembram vagamente aqueles esporos flutuando num lugar estranho de alguma série. Mas aqui são suaves, brilhantes, aconchegantes, como poeira dourada dançando num raio de sol. O trem dos sonhos segue em direção a essa nuvem de partículas gentis, pronto para atravessá-la com você. O trem entra nesse espaço onde o ar parece cheio de brilho lento. As partículas flutuam por toda parte, subindo, descendo, girando devagar, como neve luminosa em câmera lenta. Dentro do vagão, você sente como se o ambiente ficasse ainda mais acolhedor. A temperatura é perfeita, nem frio nem quente. O som é quase nenhum, apenas um zumbido suave no fundo, como um sintetizador bem baixinho, tocando uma nota longa e calma. Uma versão leve, de ninar, de tudo aquilo que um dia poderia ter sido trilha para medo, mas agora é trilha para a paz. A voz explica, enquanto as partículas de luz dançam lá fora.
Agora atravessamos a floresta suspensa das árvores ao contrário. É uma parte do mundo invertido dos sonhos, que lembra um pouco um certo lugar de uma certa série. Galhos retorcidos, ar cheio de partículas. Mas aqui, nada disso quer te fazer mal. Tudo só existe para te mostrar que até o que um dia te deu medo pode ser transformado em cenário de cura. Você olha pela janela e aquilo que parecia só partículas no ar começa a se organizar. Lá em cima, no céu invertido, surgem árvores de raiz para o alto. Os galhos descem como braços longos, mas, em vez de sombras afiladas, eles terminam em pequenas luzes, como lanternas penduradas. A cor é de noite profunda, azul escuro, quase preta, mas nunca opressora. Entre os galhos, as partículas de luz flutuam, criando o efeito de um mundo paralelo. Só que aqui, esse mundo paralelo é manso. Nada rasteja, nada corre, nada espreita. O silêncio é absoluto, quebrado apenas pelo som suave do próprio trem e desse zumbido musical de fundo, como se o ar cantasse um tom contínuo. O trem passa por entre as árvores suspensas. Às vezes, um galho de luz parece chegar perto da janela como se quisesse espiar você. Quando isso acontece, as lâmpadas penduradas nesse galho se acendem juntas, num brilho suave, e você sente um calorzinho no peito, como se estivesse sendo visto, mas visto com ternura. A voz te guia por dentro dessa floresta invertida. Talvez, em algum lugar dentro de você, ainda exista a lembrança de cenários escuros, cheios de coisas que você não entendia. Ambientes em que as luzes piscavam de medo, o ar parecia pesado, e a sensação era de estar preso num mundo do avesso. Aqui nesta versão, esse mundo do avesso te protege. As árvores não prendem, elas acolhem. O ar não sufoca, ele embala. As partículas não ameaçam, elas purificam. Você pode imaginar que cada pontinho de luz que flutua no ar toca, de vez em quando, algum pensamento cansado seu, alguma lembrança pesada, alguma impressão ruim, e suaviza, como se essas partículas fossem pequenos limpadores do mundo interno. Encostam em algo escuro, giram em volta, clareiam, transformam em brilho e seguem em frente. O trem dos sonhos avança, e você nota que, lá no fundo, entre as árvores suspensas, há algo parecido com portais. Não são rasgos ameaçadores na realidade. São círculos de luz azul pulsando devagar, como se fossem janelas abertas para versões mais calmas de você mesmo. O trem não entra neles de verdade. Mas ao passar perto, você sente uma vibração mansa, como se essas janelas estivessem dizendo: existem outras formas de você se sentir. Existem futuros em que você está mais leve, mais seguro, mais tranquilo. Você ainda vai conhecê-los no seu tempo. O barulho do trem sobre os trilhos de luz se mistura com esse zumbido distante, e por alguns instantes te lembra aquela sensação de estar de fone, ouvindo uma música meio eletrônica, meio melancólica. Só que aqui ela foi reprogramada para ser calmante, quase um mantra sonoro que diz: dorme, dorme, dorme. Você sente o peso do corpo aumentar. O pescoço está mais solto, o rosto quase sem expressão. Os olhos, se ainda não fecharam, querem fechar. A floresta de árvores invertidas vai ficando para trás. As partículas continuam dançando no ar, mas agora menos concentradas, como se o trem estivesse saindo da parte mais densa e entrando em um espaço mais amplo, onde o céu de cima e o céu de baixo voltam a se mostrar. À frente, você começa a ver luzes de casas. Dessa vez, não apenas casas invertidas no céu, mas também casas normais lá embaixo, refletindo umas às outras, como um bairro inteiro flutuando entre dimensões. E é para lá que o trem dos sonhos está indo agora. O trem se aproxima desse bairro suspenso. É como se alguém tivesse pego uma cidade pequena de filme antigo, com casas simples, postes, bicicletas encostadas, letreiros de neon tímidos, e tivesse pendurado tudo no ar, espelhando em cima e embaixo. E você reconhece o clima. Ruas que lembram o tempo dos anos 80, casas com telhados inclinados, postes com lâmpadas amareladas,
placas de rua, uma lanchonete com letreiro luminoso, uma loja de discos que nunca fecha completamente dentro da memória de alguém, ciclovias vazias à noite. Tudo isso está congelado em uma espécie de noite eterna, mas não é uma noite de perigo. É uma noite de pausa. Como se alguém tivesse apertado o botão pause em uma cena cheia de aventura, só para você poder descansar antes de vivê-la. As casas, tanto as lá de cima quanto as de baixo, têm janelas acesas aqui e ali, e você percebe algo familiar. As luzes dentro dessas janelas começam a piscar. De novo, não é um piscar apressado, desesperado. São piscadas em série, desenhando padrões, às vezes lembrando letras, às vezes formando uma linha contínua. Em uma casa, um cordão de lâmpadas parece subir pela parede, por dentro, como aquele cenário famoso de alguém tentando se comunicar com quem não vê. Só que aqui, a mensagem é outra. Você sente de forma muito clara que essas luzes estão falando com você. Não com medo, mas com cuidado. É como se cada janela piscando dissesse: eu sei que você já teve noites difíceis, noites de ansiedade, de pensamentos acelerados, noites em que a imaginação usou o mundo invertido para te assustar. Aqui hoje, o mundo invertido está do seu lado. Você pode imaginar que, por um momento, está caminhando devagar por uma dessas ruas, enquanto o trem se move paralelo a elas. As bicicletas estão paradas, os jardins quietos, os postes acesos. Nada te persegue, nada te chama às pressas. Só existe o som distante de um vento manso atravessando as folhas. Algumas luzes dentro das casas piscam em cores diferentes: azul, amarelo, vermelho pálido. Cada cor carrega um sentimento reorganizado, agora pacificado. Um medo transformado em cuidado, uma tristeza transformada em saudade mansa, uma preocupação transformada em vontade de descansar. A voz fala de novo, muito próxima, como se estivesse ao seu lado na calçada, caminhando com você. Esse bairro suspenso é o lugar onde o seu inconsciente pega tudo o que você já viu, já assistiu, já sentiu medo e reescreve numa linguagem de calma. Aqui as luzes que um dia anunciaram perigo, agora piscam apenas para te lembrar que a sua mente tem poder para transformar as histórias. Você observa a fachada de uma casa específica. As luzes da sala piscam de forma lenta, quase ritmada com sua respiração. Por um instante, você sente que essa casa é sua, mas não sua casa física, sua casa interna. Lá dentro, como num cenário silencioso, existe um sofá, uma manta, uma TV desligada, uma mesa com canecas, talvez um abajur aceso num canto. Nada acontece, e isso é o melhor de tudo. É um espaço só de ser, sem obrigação de agir. Enquanto o trem percorre o bairro suspendido, você sente uma espécie de desligamento suave, como se cada uma dessas janelas piscando fosse apagando um interruptor interno, o interruptor da comparação, o da cobrança, o da culpa, o do medo sem motivo claro. Um por um, eles vão sendo gentilmente desligados, até sobrar só o interruptor do descanso aceso. Você volta a sentir o trem com mais clareza. O balanço é constante, hipnótico. A poltrona está ainda mais macia, como se estivesse se ajustando milimetricamente ao seu corpo. O bairro de casas de filme antigo, espelhado em cima e embaixo, vai ficando para trás. As luzes piscam uma última vez, em sintonia perfeita, como se dissessem boa noite em coro, e se apagam devagar, deixando apenas um brilho de memória. À frente, o mundo invertido fica mais escuro, mais simples, mais vazio de formas. É como se tudo estivesse sendo apagado com cuidado para que nada distraia você da tarefa principal: dormir. A voz, agora quase sumindo, diz só o que precisa. De agora em diante, você não precisa mais acompanhar os cenários. O trem dos sonhos sabe o caminho. Ele continua rodando por trilhos de calma, passando por lugares que você nem precisa ver. Seu corpo está seguro, sua mente está sendo cuidada. E esse mundo invertido, que um dia em histórias foi símbolo de medo, hoje está inteiro a serviço do seu descanso. As palavras vão ficando mais espaçadas, o som mais distante, as imagens mais borradas, até que tudo o que resta
É o balanço do trem combinando com a sua respiração. Para lá, para cá. Inspira, expira. E enquanto o trem dos sonhos continua atravessando o mundo invertido dos sonhos, você se deixa ir, afundando num sono cada vez mais profundo, silencioso, seguro, como se estivesse dormindo dentro de uma luz azul calma, bem longe de qualquer perigo e bem perto de tudo o que, no fim das contas, você mais precisava hoje descansar. Antes de continuarmos, volta só um pouquinho a atenção para o seu corpo. Não precisa abrir os olhos, não precisa se mexer demais. Só observa, tem algum lugar ainda tenso? Talvez o ombro, o pescoço, a testa, a mandíbula. Se der, faz microajustes. Ajeita o travesseiro, puxa o cobertor até onde fica mais gostoso, vira um pouquinho de lado se quiser, ou simplesmente deixa o corpo afundar mais onde já está, como se dissesse: agora é o meu tempo de descansar. Vamos respirar juntos mais uma vez. Inspira pelo nariz, sente o ar entrando, preenchendo o peito, descendo até a barriga. Segura um momento e solta pela boca, num suspiro longo, como se jogasse embora um pouco do peso do dia. De novo. Inspira devagar, segura e solta, deixando o rosto, os ombros, o peito e a barriga ficarem mais soltos. Mais uma vez. Inspira, segura e solta, apagando por dentro o último resto de preciso fazer alguma coisa agora. Deixa a respiração seguir sozinha, tranquila no seu ritmo. E se essas viagens no trem dos sonhos têm ajudado você a relaxar, a acalmar a mente e adormecer com mais leveza, eu te convido com carinho. Deixa o seu like, ativa as notificações e se inscreve no canal. Assim, esse trem continua voltando para te buscar noite após noite, com novas histórias feitas especialmente para o seu sono. Agora, volta a se perceber dentro do vagão. Você continua na mesma poltrona macia, envolvido pelo tecido aveludado, como se estivesse dentro de um casulo azul escuro. O trem dos sonhos segue seu caminho em silêncio, deslizando por trilhos que não fazem barulho, apenas vibram levemente embaixo do vagão, embalando você como uma rede muito grande. Lá fora, o mundo invertido dos sonhos mudou de novo. Aquilo que antes era um céu duplo, um em cima, outro embaixo, agora parece ter se transformado numa espécie de grande círculo que gira devagar. As casas, as ruas, as árvores e os postes de luz formam um anel ao seu redor, como se a cidade do outro lado da realidade estivesse orbitando o trem. À medida que o vagão avança, você nota um detalhe que remete a algo que já viu em histórias. Alguns postes estão enfeitados com fios de luzes coloridas, como aquelas luzes de festa antigas, vermelhas, azuladas, amareladas, que piscam de forma irregular. Só que aqui nenhuma delas pisca como um aviso de perigo. Elas piscam como se estivessem tentando acompanhar o ritmo da sua respiração. Quando você inspira, parece que um grupo de lâmpadas acende ao mesmo tempo. Quando você expira, elas diminuem um pouco o brilho, quase como se o mundo inteiro estivesse respirando com você. Você vê árvores invertidas, com raízes apontando para o céu e galhos descendo na direção do trem. Em alguns galhos, pedaços de fitas vermelhas e azuis flutuam no ar, sem vento, como se o próprio mundo tivesse dado um pause em uma cena dramática, mas decidiu manter só a parte bonita, a parte visual, a parte que faz a imaginação sorrir, não a que assusta. A voz mansa aparece de novo, falando com você como quem conta um segredo. Às vezes, a nossa mente transforma o desconhecido em cenário de medo. Luzes piscando, ambientes ao contrário, partículas no ar, tudo ganha um significado pesado. Aqui, no mundo invertido dos sonhos, a gente reaprende a olhar para tudo isso como símbolo de proteção. As luzes que piscam são lembretes. Os fios no ar são caminhos. As partículas flutuando são cuidados que vêm de dentro de você. Você vê ao longe uma espécie de rua suspensa, cheia de casas baixas, bicicletas encostadas, postes antigos, letreiros discretos de neon. É como se um pedacinho de uma cidade dos anos 80 tivesse sido arrancado da realidade, virado do avesso e colocado aqui no escuro macio do mundo invertido, só para você.
Só que está tudo em silêncio. Nada persegue ninguém. Não há passos apressados, nem portas batendo. Só luzes piscando devagar, um vento leve e o som quase musical do trem deslizando pelos trilhos invisíveis. Dentro do vagão, você sente o corpo mais pesado, como se cada piscar lá fora puxasse um pouco mais o seu cansaço para o chão, deixando a mente mais solta, mais leve, mais preparada para olhar para dentro sem medo. O trem começa a contornar essa rua suspensa, e o mundo ao redor desacelera, como se estivesse sendo visto em câmera lenta. Você percebe que quanto mais o trem avança, mais as luzes se organizam, formando desenhos e caminhos no ar, e você continua ali, de olhos fechados ou semicerrados, respirando devagar, sendo levado. Conforme o trem dos sonhos segue, algo novo começa a aparecer no horizonte invertido. Entre casas penduradas e postes de luz piscando, surge um prédio diferente, suspenso no céu de cima, refletido no céu de baixo. Ele não tem placas nem nome na fachada, mas lembra vagamente um laboratório antigo. Janelas compridas, paredes lisas, estruturas metálicas que descem como raízes, conectando esse lugar a algum ponto invisível do mundo. A luz lá dentro não é fria e assustadora. É uma mistura de branco suave com azul e laranja, como se lâmpadas de escritório tivessem se encontrado com o brilho de um pôr do sol. A voz, percebendo sua curiosidade, sussurra: esse é o laboratório silencioso da imaginação. Aqui tudo aquilo que você sente, pensa, teme ou deseja é observado com calma. Não por cientistas frios, mas por uma parte sua que é sábia e gentil. Uma parte que sabe que você está sempre fazendo o melhor que pode. O trem não entra no prédio de verdade, mas se aproxima o suficiente para que você veja o interior pelas grandes janelas. Lá dentro, em vez de máquinas barulhentas, você vê tanques de água prateada, muito parecidos com grandes recipientes de flutuação. Em alguns deles, não há nada. Em outros, há formas de luz boiando, como se fossem versões suas em diferentes idades, descansando em silêncio. Essas versões de luz não estão presas nem em perigo. Estão deitadas de costas, olhos fechados, cercadas por bolhas pequenas que sobem devagar, como se cada bolha levasse embora um pensamento pesado, uma memória que dói, uma frase que marcou demais. Em vez de fios grudados ao corpo, você vê fios de luz saindo desses tanques, subindo para o teto e se espalhando pelo espaço do laboratório, como se essa parte de você estivesse conectada a algo maior, amoroso, paciente. A voz explica com delicadeza. Enquanto você dorme, uma parte muito profunda sua observa o que aconteceu na sua vida, nos seus dias, nos seus sentimentos, e tenta organizar tudo isso da melhor forma possível. Não como quem disseca, mas como quem cuida, como quem diz: isso foi forte demais, vamos guardar em um lugar macio. Isso foi importante, vamos deixar perto do coração. Esse laboratório não precisa do seu controle. Ele funciona melhor quando você solta. Você imagina que uma dessas formas de luz boiando no tanque é você hoje, cansado, mas vivo, sensível, mas resistente. Talvez você se veja por um momento, deitado de olhos fechados, ouvindo essa história, enquanto água prateada faz um carinho imaginário em volta do corpo. Você sente, mesmo de longe, que essa imagem traz um conforto estranho, como se alguém estivesse te segurando por baixo, enquanto você flutua. O trem continua passando em frente às janelas. Em uma das salas, você vê grandes painéis, mas não são telas frias. São como superfícies de nuvens iluminadas, onde aparecem cenas rápidas. Nada de sustos, nada de explosões. Só flashes da sua vida. Talvez uma infância tímida, um momento de coragem, um dia difícil que você atravessou, um abraço que você ganhou na hora certa, um lugar em que se sentiu em casa. Essas imagens aparecem, se mexem um pouco e somem como se o laboratório tivesse olhado para elas com carinho e dito: eu vi, agora pode descansar. Você percebe um leve movimento ao seu redor, como se alguns desses fios de luz do laboratório atravessassem o vidro do vagão. Eles não te amarram, não te puxam. Eles só tocam de leve a sua pele, como linhas de atenção gentil,
e depois se dissolvem no ar, deixando uma sensação de "estou sendo cuidado". O trem dos sonhos começa a se afastar do laboratório silencioso da imaginação. O prédio, com suas janelas compridas e tanques de luz, vai ficando menor no horizonte, como um ponto de observação que continuará trabalhando mesmo sem você ver. Enquanto o trem se afasta, você sente a mente ficar ainda mais lenta. Os pensamentos deixam de ser frases completas e começam a virar imagens soltas, pedaços de sensação, cores, sombras, brilhos. O que eu digo começa a se misturar com aquilo que o seu próprio inconsciente cria. O vagão mantém a mesma penumbra amiga, quase apagada. O balanço permanece manso, previsível, hipnótico, e sem perceber direito, você já está sendo levado para um lugar ainda mais alto desse mundo ao avesso, um ponto onde é possível olhar para tudo de cima, sem peso, sem esforço. O trem sobe. Pelo menos é assim que parece. Não dá para dizer se é o mundo que desce ou se o trem que sobe, mas a sensação é de que você está indo para um lugar mais elevado, mais distante dos detalhes, mais próximo apenas da essência. Descanso. Lá fora, o céu invertido se abre como uma imensa cúpula. A cidade suspensa, com suas casas e postes de luz piscando, fica menor lá embaixo, como se você estivesse vendo tudo de uma colina muito alta. As árvores, ao contrário, parecem pequenos rabiscos escuros no pano de fundo azulado. As partículas de luz dançam como vagalumes muito distantes. À frente, surge uma estrutura que parece um observatório. Não é grande, não é pesado. É como um pequeno domo de vidro invertido, preso num ponto do céu. O trem dos sonhos se aproxima desse lugar com todo cuidado, e você sente, sem precisar ver em detalhes, que é um ponto de descanso para a própria alma. A voz fala de novo, quase como um pensamento seu. Agora estamos passando pelo observatório das constelações viradas. É daqui que você pode, se quiser, ver a sua vida como um mapa de luzes. Não para julgar nada, mas para perceber que há muito mais beleza no seu caminho do que você costuma lembrar. O trem diminui a velocidade e, por um instante, tudo parece quase parar. Você vê pela janela que dentro do observatório há um grande painel circular, como um céu artificial. Mas em vez de estrelas comuns, cada ponto de luz ali representa algo seu. Um medo que você atravessou, uma perda que você sobreviveu, um sonho que você ainda mantém, uma amizade que te marcou, uma coragem que você nem percebeu que teve, um dia em que levantou da cama mesmo sem vontade. Alguns pontos brilham mais forte, outros são tímidos, quase apagados, mas todos compõem um desenho maior, um padrão que só faz sentido olhando de longe. A voz te convida. Você não precisa entender esse desenho. Não precisa saber onde cada ponto começou. Só deixa a sensação entrar. Existe um sentido mesmo quando você não vê. E por hoje, tudo o que você precisa fazer é descansar. Você sente o corpo responder com um suspiro involuntário. Talvez perceba, talvez não. Mas os pulmões parecem aproveitar essa permissão para soltar ainda mais o ar acumulado. Lá no fundo, no horizonte invertido, você ainda vê aquele clima de cidade de outra época. Telhados, postes, letreiros, fios de luz. Tudo condensado num pontinho pequeno, como um cenário de série visto de muito longe, já sem som, sem peso, sem ameaça. É curioso perceber. Aquilo que um dia pode ter te causado tensão, o mundo ao avesso, as luzes, as partículas no ar, a ideia de um outro lado estranho, agora cabe na palma da mão da sua imaginação. Ficou pequeno, ficou mapa, ficou simbólico. E você cresceu. Ou melhor, você ganhou um lugar mais amplo para se deitar por dentro. O trem dos sonhos se afasta, devagar do observatório. As constelações viradas continuam seu desenho silencioso lá atrás, como se alguém tivesse desenhado sua história com fios de luz num céu que só existe para você. Dentro do vagão, a luz se reduz quase ao mínimo. Só um brilho leve nas bordas, como o reflexo de um abajur distante num quarto escuro. A voz agora no volume exato, para você quase não precisar mais ouvir, diz: daqui para frente,
Você pode deixar que a viagem continue sozinha. Você não precisa mais acompanhar as imagens, nem lembrar de detalhes. O trem dos sonhos sabe voltar. Sabe pousar você de volta no seu quarto, na sua cama, no seu corpo, quando for a hora. Se ainda houver um restinho de consciência grudado em alguma preocupação, essa parte de você pode ser convidada a sentar num banco interno e olhar o mundo de longe, enquanto o sono faz o trabalho principal. Você está seguro, você está protegido. O mundo invertido aqui não é armadilha, é abraço. É a prova de que até as coisas que um dia te assustaram podem ser redesenhadas, reaprendidas, suavizadas dentro de você. O balanço do vagão coincide com a sua respiração. Para um lado, para outro, inspira, expira, as palavras vão ficando mais espaçadas, mais lentas, como se alguém estivesse abaixando o volume de uma música muito calma até que ela vire quase silêncio. E você pode se permitir ir junto, afundando num sono cada vez mais profundo, onde o trem continua, onde o mundo ao avesso cuida de reorganizar as coisas por dentro, enquanto você só precisa fazer uma única coisa: dormir. Deixa a respiração seguir no seu ritmo, tranquila, sem esforço. E com carinho eu te lembro, se essas viagens no trem dos sonhos te ajudam a relaxar, a sentir a mente mais calma, a adormecer com mais facilidade, deixa o seu like, ativa as notificações e se inscreve no canal. Assim esse trem continua voltando para te buscar, noite após noite, com novas histórias feitas só para o seu descanso. Agora, volta para dentro do vagão. Você ainda está na mesma poltrona macia, profundamente encaixado, como se ela tivesse memorizado o desenho exato do seu corpo. O tecido aveludado em tons de azul escuro e violeta parece mais quente agora, mais próximo, abraçando suas costas, sua cabeça, seus braços. O trem dos sonhos continua avançando pelo mundo invertido dos sonhos. Lá fora, o cenário muda de novo. O céu de cima e o céu de baixo, que antes pareciam mundos espelhados, começam a se esticar. É como se alguém estivesse pegando o tecido da realidade e puxando delicadamente, abrindo fendas longas de luz no escuro. Mas essas fendas não são perigosas. Nada de rasgos agressivos, nada de monstros, nada de perseguição. São rachaduras tranquilas, de onde escapa um brilho suave, rosado e azulado, como se por trás da escuridão existisse um entardecer eterno, preso, pronto para deixar o mundo mais bonito. Algumas dessas fendas se cruzam acima do trem, formando desenhos no céu, como rachaduras de vidro vistas de baixo. Só que em vez do estalo do vidro quebrando, elas emitem um som macio que lembra um coral bem distante, ou um sintetizador muito leve tocando notas longas, embalando tudo num clima de nostalgia calma. A voz que te acompanha desde o começo da viagem fala de novo, bem suave. Às vezes, quando pensamos em mundos ao avesso, em realidades paralelas, a imaginação cria cenários de medo, fendas no céu, lugares escuros, sons estranhos. Mas aqui, essas fendas são portas de alívio. Cada rachadura é uma chance da luz de dentro vazar para fora. Você observa uma fenda maior se aproximar. Ela parece uma grande linha de luz, cortando o céu do horizonte ao topo, mas vibra com delicadeza, sem violência. De dentro dela, vez ou outra, escapam pequenas faíscas douradas, que sobem e descem sumindo no ar como fogos de artifício em câmera lenta. O trem dos sonhos passa bem por baixo dessa fenda. Por um instante, você sente que algo lá de dentro da fenda olha para você. Mas não com olhos, e sim com cuidado. É a sensação de ser notado pelo universo sem estar em perigo. Dentro do vagão, a luz muda lentamente, acompanhando o céu. O teto parece ganhar micro-rachaduras de brilho também, como se o mundo lá fora e o mundo aqui dentro estivessem conectados. Pelotas de luz escorrem delicadamente pelas rachaduras, descendo até se dissolverem diante de você, como pingos de chuva luminosa. A voz continua. Se você quiser, pode imaginar que essas fendas no céu são rachaduras no seu cansaço. Por elas, a exaustão começa a vazar, pingando para o lado de fora, lentamente, sem te quebrar. Só abrindo frestas por onde a luz da calma pode entrar.
Você sente esse movimento simbólico, como se algo pesado estivesse sendo drenado, aos poucos, de dentro de você. Não é mágica rápida, é cuidado paciente. O trem dos sonhos segue rumo a um ponto onde essas fendas de luz convergem, como se o mundo tivesse um centro, um coração pulsando num outro plano, e é para perto desse centro que a viagem agora te leva. À medida que o trem avança, as fendas no céu começam a se alinhar. É como se todas essas rachaduras luminosas se encontrassem num grande círculo de luz bem à frente. De longe, parece um eclipse ao contrário, um anel claro no meio da escuridão, não ameaçador, mas acolhedor. O trem diminui a velocidade como se estivesse se aproximando de algo sagrado, um lugar onde o mundo invertido fica ainda mais profundo e, ao mesmo tempo, ainda mais seguro. Você nota que dentro desse círculo de luz há um espaço inteiro, um mundo encaixado dentro de outro mundo. Uma espécie de praça suspensa, flutuando no nada. O trem dos sonhos entra nesse círculo, atravessando o anel brilhante, e por alguns segundos tudo fica muito silencioso. Nem trilho, nem zumbido, nem vento. Só aquele som quase inexistente, como o de um vinil girando sem música, ou de um aparelho antigo ligado sem emitir nada, um silêncio com textura. Quando o vagão volta a ter som, você percebe que agora está passando por um lugar diferente de qualquer outro da viagem. É uma praça flutuando no meio do mundo invertido. Ao redor dela, nada, só o céu duplo, distante. No centro da praça, um poste de luz muito alto, mas em vez de lâmpadas comuns, ele tem anéis de luz, como aqueles círculos de neon de letreiros antigos que acendem e apagam devagar. Ao redor do poste há cadeiras, bancos, bicicletas encostadas, brinquedos esquecidos, tudo lembrando um pouco cenas de uma cidade pequena, parada no tempo. Só que aqui está tudo, quieto. Não há correria, não há vozes, não há medo. Alguns fios de luz sobem do chão da praça, se enrolam em volta do poste e seguem para o céu. Em certos pontos desses fios, pequenas lâmpadas piscam, como se alguém estivesse mandando mensagens em código. Mas você sabe, por dentro, que dessa vez a mensagem não é desespero. É cuidado. A voz te guia pelo cenário. Esse é o pátio dos sinais suaves. Sabe quando, na sua vida, você recebeu sinais, intuições, pressentimentos, pequenos empurrões da realidade e não conseguiu ouvir com clareza? Aqui, esses sinais ganham uma forma calma. Eles não gritam para você, não exigem nada, só dizem, com luz, você é mais guiado do que imagina. Você vê em cima de uma das mesas da praça um rádio antigo, daqueles com painel de madeira, botões giratórios, antena esticada. A luz do painel está acesa e um som baixo sai dele. Uma melodia suave com teclas e uma batida lenta, como se alguém tivesse pegado a trilha tensa de uma série cheia de mistério e tivesse desacelerado, tirado as partes angustiantes, deixando só uma música nostálgica de fundo, perfeita para embalar o sono. O trem dos sonhos contorna a praça. Você observa detalhes. Um par de tênis largado perto de um banco, uma bola parada no meio do caminho, um caderno aberto sobre uma mesa, com as páginas tremendo de leve, como se um vento invisível passasse. Nada disso te chama com urgência. Nada disso diz, venha correr, venha resolver, venha sofrer. Tudo está congelado num tempo seguro, como se o mundo tivesse pausado por você. Um fio de luz desce do céu, toca a ponta do poste e desce até o chão, dividindo a praça em duas metades. Por alguns instantes, essa linha de luz pulsa, e você sente um calor manso no centro do peito, como se o universo tivesse riscado um traço e dito, daqui para cá é o lado onde você está protegido, e por hoje você fica desse lado. A voz reforça, quase sussurrando. Se houver dentro de você alguma sensação de que o mundo está difícil demais, que as coisas estão pesadas demais, que tem algo escuro te cercando, imagine que esse círculo de luz ao redor da praça é a fronteira do seu descanso. Nada que não seja cuidado, calma e gentileza atravessa esse limite. O trem continua contornando a praça flutuante, dando uma volta completa.
É como se você estivesse fazendo um reconhecimento silencioso de um lugar que vai existir dentro de você a partir de agora. Um espaço onde os sinais não vêm em forma de medo, mas de paz. Depois de uma última curva, o trem do sonho segue adiante, deixando o pátio dos sinais suaves para trás. O círculo de luz fica menor, mais distante, até virar um pequeno ponto brilhante no meio da imensidão invertida. Lá fora, o mundo escurece um pouco mais. Os detalhes desaparecem. Ficam só os grandes contornos, as grandes massas de sombra e luz. É o universo dizendo: já está na hora de ver menos e sentir mais. Agora, o trem dos sonhos entra numa região quase vazia. Não há cidade, não há árvores, não há fendas, não há praça. Apenas um espaço profundo, como um céu imenso, quase negro, com pontos de luz muito, muito distantes. É como se você estivesse atravessando o intervalo entre uma estação e outra da sua própria mente. Um corredor de silêncio. Dentro do vagão, os sons ficam ainda mais baixos. O trem continua se movendo, mas o barulho é tão suave que se mistura à sua respiração. Às vezes, é até difícil saber se é o vagão que balança ou se é o seu peito que sobe e desce. A voz, agora quase colada no seu ouvido interno, fala com delicadeza extrema. Este é o trecho da noite inteira. Aqui, o mundo invertido fica simples. Não precisa te mostrar nada, não precisa te ensinar nada, só te oferece um lugar para permanecer, em pausa. Você percebe que os pontos de luz distantes começam a se aproximar um pouco. Não chegam a virar estrelas grandes, mas se tornam mais visíveis. Cada ponto desses representa uma emoção, um pensamento, uma memória, uma expectativa. Você percebe que eles não vêm correndo na sua direção. Eles se mantêm no lugar, como se estivessem respeitando a distância certa para não te sobrecarregar. É como se o universo inteiro tivesse entendido que, por hoje, você já sentiu o suficiente, já pensou o suficiente, já se preocupou o suficiente. Agora ele te deixa em paz. A voz continua. Se ainda houver alguma coisa martelando aí dentro, alguma cena que insiste em voltar, alguma ansiedade com amanhã, alguma comparação, alguma culpa, pode imaginar que tudo isso é colocado dentro de uma pequena esfera de luz. E essa esfera é levada devagar para um desses pontos lá longe. Ela não some, não é negada, só é guardada em um lugar onde não machuca enquanto você descansa. Você sente simbolicamente como se partes da mente estivessem sendo empacotadas com cuidado e levadas para prateleiras muito altas. Não há violência, só organização em câmera lenta. Dentro do vagão, a luz está no mínimo absoluto, quase tudo escuro. Só um brilho muito fraco perto do chão, como se houvesse uma linha de LED azul profundo contornando o interior, só para o espaço não desaparecer por completo. Você sente a poltrona abraçar você mais uma vez. O corpo está pesado, ancorado, tranquilo. A respiração está lenta. O coração bate num ritmo mais manso. A voz, agora com pausas longas entre as frases, vai se despedindo delicadamente desta parte da viagem. Daqui para frente, você não precisa mais ouvir tudo. Pode deixar minha voz virar um ruído distante, um som de fundo que se mistura com o barulho do trem, com o batimento do seu coração, com a sua própria respiração. O mundo invertido dos sonhos continua aqui, trabalhando por você enquanto você dorme. Os fios de luz que já te assustaram em histórias, aqui viram mensagens de carinho. As fendas no céu, que já foram sinônimo de perigo, aqui são frestas por onde a calma entra. O laboratório estranho, as partículas no ar, o bairro parado no tempo, tudo ganha uma nova função. Te lembrar que a sua mente é capaz de reconstruir significados. Você sente que os pensamentos vão ficando mais espaçados, como luzes de uma cidade vista de muito longe pela janela de um carro em movimento. As ideias deixam de ser frases, viram imagens borradas, sons sem forma, sensações. Se ainda tiver uma partezinha de você tentando ficar acordada para garantir, você pode falar com ela bem baixinho lá dentro. Pode dormir também. Hoje, quem dirige é o trem dos sonhos. E essa parte acaba bocejando, sentando num banquinho interno e encostando a cabeça, aceitando o convite.
A voz deixa um último carinho, quase se apagando com a luz. Você está seguro. Você está protegido. Você está sendo cuidado. Pode se entregar totalmente ao sono. Quando for a hora, o trem dos sonhos encontra o caminho de volta. Mas, por enquanto, fica aqui, respira e dorme. As palavras se esticam, ficam mais longas, mais raras, até que talvez você nem as ouça mais, apenas sinta. O trem continua, o mundo ao avesso continua, os fios de luz continuam, as fendas de calma continuam, o laboratório silencioso continua, o pátio dos sinais suaves continua. Tudo trabalhando em segundo plano, enquanto você faz a única coisa que importa agora, dormir profundamente. Se ainda existir um pedacinho da sua atenção aqui comigo, volta um segundo para o seu corpo. Não precisa se mexer muito, nem abrir os olhos. Só percebe, ele está mais pesado agora? A respiração está mais lenta? Tem algum lugar ainda tentando ficar em alerta? Se der, solta só um pouquinho mais. Talvez aprofundar o suspiro. Talvez afundar um pouco mais no travesseiro. Talvez deixar que as mãos deixem de segurar qualquer coisa imaginária e simplesmente descansem, abertas, ao lado do corpo. Você não precisa fazer nada certo. Não existe jeito perfeito de relaxar. Do jeito que está, já é suficiente. Lá fora, o trem dos sonhos continua atravessando o trecho mais silencioso do mundo invertido dos sonhos. Aquele corredor de noite profunda, onde quase não há formas. Só um fundo escuro, macio, pontilhado por pequenas luzes muito distantes. Por um bom tempo, o trem simplesmente avança, sem novas cidades, sem novas praças, sem laboratórios, sem florestas. A paisagem é quase vazia, e isso é justamente o que faz bem. Nada chama a sua atenção com força. Tudo convida você a se perder um pouco dentro de si. Depois de um período que poderia ser um minuto ou uma eternidade, algo diferente começa a surgir lá na frente. Uma mancha de luz pulsante. Não uma luz dura, nem brilhante demais. É uma luminosidade viva, que expande e recua como se fosse um coração batendo devagar. À medida que o trem se aproxima, você nota que essa luz não está presa a um prédio, nem a uma árvore, nem a uma cidade. Ela simplesmente existe no meio do nada, como uma grande esfera flutuando entre o céu de cima e o céu de baixo. A voz surge novamente, mansa, quase se misturando à pulsação dessa luz. Estamos nos aproximando do coração do mundo invertido dos sonhos. Não é um lugar físico. É um ponto onde tudo o que parecia ao avesso se reorganiza em algo que cuida de você. O trem dos sonhos diminui a velocidade e passa a contornar devagar essa esfera de luz pulsante. Você percebe nuances de cor, azul profundo nas bordas, tons de roxo no meio, manchas douradas e rosadas que circulam como se memórias e sentimentos estivessem dançando em silêncio lá dentro. De repente, algo familiar. Lá no fundo da esfera, pequenas silhuetas de casas, postes, bicicletas, árvores, fios de luz. Tudo aquilo que você viu durante a viagem parece caber agora dentro desse coração luminoso. A cidade suspensa dos ecos, o jardim das coisas esquecidas, a floresta de árvores ao contrário, o laboratório silencioso, o pátio dos sinais suaves. Tudo parece miniaturizado ali, como se o mundo inteiro estivesse contido numa maquete viva, pulsando devagar ao ritmo da sua respiração. A voz te explica, com uma ternura que quase parece abraço, tudo o que você viveu nesta viagem e também fora dela está sendo acolhido aqui. Nada é jogado fora, nada é tratado como lixo. Cada medo, cada cansaço, cada lembrança, cada esperança, tudo entra nesse coração invertido e sai de outro jeito. Menos afiado, menos pesado, menos urgente. Você pode imaginar, se quiser, que o próprio trem, por alguns instantes, está ligado a esse coração por fios de luz invisíveis, fios que passam também por você. Ao inspirar, você sente o peito expandir junto com a esfera. Ao expirar, você sente a luz recuar um pouco, como se esse grande coração estivesse respirando com você.
Talvez você sinta uma vontade leve de chorar, ou pelo menos uma vontade de soltar algo que estava muito preso. Pode ser um suspiro que não saía, um pensamento que se repetia, um medo antigo. Aqui, tudo isso encontra um lugar para descansar. O trem dos sonhos dá mais uma volta em torno do coração do mundo invertido. Desta vez, você vê algo novo, como se pequenas rachaduras de luz se abrissem na superfície da esfera, deixando escapar linhas muito finas de brilho. Essas linhas se estendem pelo espaço e tocam lá longe pontos que você não vê. Talvez sejam pessoas que você ama. Talvez sejam lugares pelos quais você passou. Talvez sejam versões suas de outros momentos da vida. Você não precisa entender. Só sente que essa luz também se espalha para fora, levando um pouco da calma que você está recebendo agora. O trem começa a se afastar do coração luminoso. A esfera fica menor, mas a sensação de estar conectado a algo maior permanece dentro do peito. É como se um pequeno pedaço daquele brilho tivesse ficado guardado em você, bem no centro, num lugar que ninguém mais enxerga. A noite à frente parece diferente agora. Não é apenas escura, é uma noite que você confia. À medida que o trem dos sonhos se afasta do coração do mundo invertido, novas formas começam a surgir, bem ao longe. Não são tão marcadas quanto antes. É como se tudo estivesse sendo visto por olhos que já estão quase dormindo. Você percebe contornos suaves de ruas, casas, postes, árvores, mas tudo esmaecido, como se tivesse sido coberto por uma fina camada de névoa azul. É como se o próprio mundo estivesse cansado também, não de exaustão, mas naquele ponto gostoso em que a gente boceja, sente o corpo mole e aceita que é hora de parar. O trem continua avançando. Você vê algo curioso. Lá em cima, no céu invertido, algumas bicicletas parecem flutuar devagar, como se um grupo de amigos tivesse largado as bikes no ar e ido descansar. Não há corrida, não há urgência, não há perigo. Elas apenas balançam, presas a fios de luz finíssimos, lembrando a liberdade de quando o mundo parecia simples. Mais adiante, você vê uma espécie de porão invertido. Um cômodo pendurado no alto, com sofás, mesas, pilhas de jogos, discos, um rádio velho, pôsteres nas paredes. Mas não há ninguém ali. O lugar está aceso, mas vazio. E ainda assim exala uma sensação de refúgio. É como se o mundo invertido estivesse te mostrando que aquele ambiente que em muitas histórias é palco de segredos, medo e tensão, aqui é apenas um lugar onde a mente pode guardar as suas coisas, seus símbolos, suas memórias, sem te assustar. A voz comenta, com doçura. Às vezes, o que te dá medo não é o lugar em si, mas o que a sua mente coloca lá dentro. Nesta viagem, o mundo invertido te convida a redecorar esses cenários internos. O porão vira sala de descanso. As bicicletas viram lembranças de liberdade. As luzes piscando viram mensagens de cuidado. O trem passa sob esse porão suspenso. Você imagina, se quiser, que ali dentro há uma poltrona vazia esperando por você. Não para enfrentar nada, não para resolver nada, não para decifrar mistérios. Apenas para sentar, ouvir uma música calma de fundo e existir em paz. Mas hoje você não precisa ir até lá. O trem leva a paz até você. A paisagem continua a se aproximar de algo que você reconhece. Lá embaixo, no mundo normal, você vê, bem pequenininhas, construções, ruas, janelas de apartamentos, telhados, como se estivesse retornando aos poucos em direção ao lugar de onde partiu. No céu invertido, as casas que flutuavam começam a subir ainda mais, afastando-se, como se estivessem voltando para o lado em que pertencem. Os fios de luz que ocupavam o ar vão se retraindo, enrolando-se nos postes, nas paredes invisíveis do mundo invertido, como se estivessem sendo cuidadosamente guardados até a próxima noite. Você sente que, de alguma forma, a viagem está se aproximando da borda, a fronteira entre o mundo de dentro e o mundo de fora. Ainda assim, nada apressa você. O trem dos sonhos não freia bruscamente, não acende luz forte, não desperta ninguém. Ele só vai diminuindo o ritmo, muito devagar,
como quem tira o pé do acelerador e deixa o veículo deslizar sozinho. Dentro do vagão, a penumbra permanece suave. As luzes no teto, que antes desciam como raízes, agora brilham bem pouquinho, como se estivessem quase dormindo também. A voz se manifesta novamente, agora com um tom de despedida mansa, mas não definitiva. Em breve, o trem vai chegar numa estação onde o mundo invertido encontra o seu mundo. Um ponto em que o que você viveu aqui se junta à sua vida de todos os dias. Pode ser que você já esteja dormindo profundamente quando isso acontecer. Pode ser que ainda esteja me ouvindo de longe. As duas coisas estão certas. As duas formas são perfeitas. Você sente o corpo ainda mais pesado, como se estivesse afundando na poltrona e, ao mesmo tempo, no próprio colchão da sua cama. A fronteira entre imaginação e realidade já está tão fina que quase não importa mais saber onde você está. O trem segue, levando você sem exigências. Lá fora, finalmente, você vê algo que reconhece com mais clareza. Entre o céu de cima e o de baixo, surge uma pequena estação muito parecida com a daquela primeira noite em que você embarcou. Uma plataforma de madeira e nuvem, lanternas douradas respirando luz, trilhos brilhando num azul profundo. Dessa vez, no entanto, há um detalhe a mais. Logo atrás da estação, como se fosse uma maquete flutuando, você reconhece uma casa muito parecida com a sua. O telhado, as janelas, o formato do quarto, tudo aparece ali suspenso, como um reflexo suave do lugar onde seu corpo está deitado agora. O trem dos sonhos desacelera ainda mais. Você sente o vagão deslizar com a mesma suavidade com que um barco se aproxima de um cais. As portas não se abrem de repente. Primeiro, um suspiro, um leve shhh. Depois as folhas deslizam para o lado, silenciosamente, como se alguém do outro lado estivesse abrindo cortinas para deixar entrar um pouco de ar fresco. A voz fala de novo, muito perto, muito calma. Chegamos à estação entre mundos. É o ponto em que o trem dos sonhos encosta devagar na beira da sua realidade. Daqui você pode fazer duas coisas, e as duas são boas. Pode seguir dormindo profundamente, deixando que tudo o que viveu aqui seja guardado com carinho dentro de você. Ou pode, quando o seu corpo achar que é hora, acordar mais leve, como quem voltou de uma longa viagem em que, mesmo sem lembrar de todos os detalhes, sabe que foi bem cuidado. Você olha, pela janela, a casinha que se parece com a sua. Vê, através do telhado transparente do mundo invertido, uma cama. Nela, alguém deitado. Você. Corpo relaxado, rosto mais solto, respiração calma. É como se a viagem inteira tivesse sido um passeio ao redor de si mesmo, visto de fora. Como se o trem tivesse dado uma volta pelo universo só para te devolver, no fim, para o seu próprio coração, um pouco mais confortável. As luzes da estação piscam em despedida. Piscam como aqueles cordões de lâmpadas que um dia foram símbolos de algo estranho. Mas aqui e agora são apenas o jeito delicado que o mundo encontrou para dizer até logo. Dentro do vagão, as raízes luminosas que desciam do teto começam a se retrair, subindo, subindo, até desaparecerem lá em cima, como se fossem guardadas num compartimento secreto. Você sente que a viagem chegou a um tipo de fim, mas não é um fim duro. É um daqueles finais que se confundem com o começo. A voz, pela última vez nesta noite, fala com você. Se você ainda me escuta, eu quero te agradecer por ter vindo até aqui, por ter dado ao seu corpo a chance de descansar, à sua mente a chance de imaginar, ao seu coração a chance de ser visto com gentileza. O mundo invertido dos sonhos está sempre aqui, do outro lado das pálpebras, esperando a próxima noite em que você precisar fugir de barulhos e encontrar silêncio. O trem dos sonhos também. Ele conhece o caminho da sua casa, conhece o caminho até sua cama e sabe exatamente como te buscar quando você fechar os olhos e disser, lá dentro, eu preciso descansar. Se você já estiver quase dormindo, talvez essas palavras virem só uma vibração distante, misturada a um sonho bom que está começando. Se por acaso você ainda tiver um restinho de consciência,
eu te peço com todo carinho. Quando acordar, não agora, não com pressa, mas no seu tempo, se essa viagem te fez bem, lembre de voltar aqui, deixar o seu like, ativar as notificações e se inscrever no canal, para que o trem dos sonhos possa continuar existindo e te levando a outros lugares calmos, noites após noite. Agora, você pode escolher não escolher mais nada. Deixa que o sono faça o que sabe fazer. O trem se afasta suavemente da estação entre mundos, mas ao mesmo tempo, você sente que volta para a cama, para o travesseiro, para o seu próprio corpo. Talvez você durma sem perceber esse momento de retorno. Talvez acorde um dia lá na frente, com uma sensação esquisitamente boa de leveza, sem nem lembrar direito da história. O que importa é que, hoje, o mundo ao avesso não te engoliu. Ele te acolheu. E enquanto a noite continua lá fora, a única missão que você tem agora é simples, silenciosa, perfeita: respirar, soltar e dormir. Boa noite.